Não sei se você acompanhou um vídeo que viralizou nas redes sociais. Um usuário de TikTok compartilhou um dos vídeos de maior repercussão da internet em 2025. Tudo aconteceu em um show do Coldplay, na noite de quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, em Boston. Mais de 65 mil pessoas estavam assistindo ao show. Quando uma câmera que captava a imagem das pessoas em busca de casais, de imagens de casais se beijando, se divertindo, mas eis que imagens são projetadas no telão central da arena e aparece um casal que estava abraçado, se divertindo romanticamente. Ao perceberem que estavam no telão, ocorre um tremendo mal-estar. Vamos ver isso. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Era um flagrante do affair do CEO de uma empresa promissora na área de tecnologia, Andy Byron, com uma colega de trabalho, diretora do RH da mesma empresa, Christian Cabot. Ambos casados, ambos pais de 2 filhos. Naturalmente, houve um grande desconforto diante do flagra. O músico Chris Martin comentou: ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos. A coisa tomou tamanha repercussão que virou meme, piada. 2 mascotes de um time de beisebol recriaram a cena. Em questão de segundos, vidas foram alteradas, carreiras desfeitas, famílias desmoronaram. A questão do meu vídeo não é julgar ninguém, e sim fazer uma autoanálise. Poderia ser qualquer um de nós em uma situação dessas. Então, sem julgamento. A questão é: por que traímos? Por que sentimos vergonha depois? Qual a lesão emocional causada em nossos parceiros e filhos? E o mais estranho dessa história toda: por que foram trair em um show do Coldplay? Será que eles pensaram que ninguém os veria ali? Te convido a ficar comigo para refletirmos sobre isso e um pouco mais. Você viu esse vídeo circulando pela internet? Deixe seu comentário, ele é muito importante para mim e para o canal. Aproveite para se inscrever e deixar seu like. Traição é covardia moral. Nietzsche falou: errar é covardia. Isto é, se deixarmos de distinguir a verdade, não é por falta de cultura, de diploma acadêmico, e sim por não termos bastante coragem. Nietzsche está provocando uma reflexão moral e não intelectual. Ele não está falando de um erro simples, como errar um cálculo ou esquecer um nome. Está falando de errar em relação à verdade, aquilo que é justo, honesto, verdadeiro na vida. Ou seja, para ele, quando alguém escolhe o erro ou se acomoda na mentira, na ignorância ou na hipocrisia, não é por falta de inteligência ou conhecimento, mas por falta de coragem. Nos acomodamos na nossa vidinha, não queremos ver que tem coisas que não estão bem. Entramos no conformismo, na passividade diante da vida. É a negação da verdade por conveniência. Com certeza, o casamento deles já não ia bem, mas era conveniente fazer de conta que está tudo bem. E quantas vezes nós fazemos isso? Comente. Você conhece alguém
que passa por isso? E você? Já passou por essa situação? E aproveite para se inscrever no canal. Inscreva-se. Eu preciso disso. Assim como eu preciso do seu comentário. Por favor, por gentileza, inscreva-se, deixe o like, comente, compartilhe. Tudo isso o algoritmo vê e ele acaba entendendo que o meu canal é um canal sério, que tem bom conteúdo e ele começa a divulgar mais. Eu preciso muito da sua ajuda. Quando Nietzsche diz que errar é covardia, significa você viu a verdade, mas recuou. Não teve coragem de encarar o que ela exige de você. Preferiu continuar no erro porque é mais cômodo, mais seguro ou socialmente aceito. Gente, a vida é nossa, é sua. Você deve ser sincero com você e com todos os que cruzam o seu caminho. Não temos o direito de ferir a nós e aos outros por covardia de enfrentar a verdade. Quando ele diz, não é por falta de cultura, de diploma acadêmico, ou seja, não ter estudo, ter estudo não garante coragem moral. E é o que nós vimos no vídeo. Ele, um grande CEO, ela, diretora do setor de recursos humanos. Cultura tem. Com certeza, diploma acadêmico tem. A questão é coragem moral. E nós, a nossa moral como está? Muitas pessoas, muito letradas, ainda preferem viver no erro, porque encarar a verdade exige transformação, exige sair da zona de conforto, e isso assusta. Imagine alguém que sabe que está num relacionamento abusivo ou que trabalha em algo que vai contra os seus valores. Ela sabe disso, mas continua lá. Nietzsche diria, isso não é ignorância, é covardia. Vimos a verdade, mas tivemos medo de mudar. Essa ideia é muito forte para os dias de hoje, porque nós vivemos numa era com muita informação, mas nem sempre com consciência ou ação. É como se Nietzsche dissesse, a verdade está aí. Se você continua no erro, não é porque não sabe, é porque não quer pagar o preço de ser verdadeiro. E por não pagar o preço, esse casal do vídeo, que representa milhares de outros, gente que fere e vai embora, gente que abandona sem olhar para trás, mas os filhos assistem. O parceiro sente. A confiança morre. E com ela, um pedaço da alma das pessoas que os amam. Chico Xavier, pela psicografia do espírito André Luiz, escreveu o livro Ação e Reação. Que fizestes do brio de mulher e do devotamento de mãe? Esquecestes o culto da oração que o lar te ensinou? Enganaste assim tanto para abraçar a covardia como glória moral? Ainda é tempo. Levanta-te, desperta, luta e vive. Vive para recuperar a dignidade feminina que te nastes com a nódoa da traição. Aqui ele está falando da mulher, mas isso serve tranquilamente para o homem, para o pai. Então, não vamos ficar presos à questão feminina. É para os dois, é para nós, qualquer sexo que tenhamos, ou denominação que usamos. Que tipo de mensagem eles passaram para os seus pares e filhos? Que eles não têm maior importância? Que o lar criado não serve para nada? Que o outro é um ser descartável que podemos usar e jogar fora? Quando nós nos unimos a uma outra pessoa, está implícita
a fidelidade. Menos, é claro, quando tenhamos feito um acordo antes. Mas isso é exceção, não é a regra. Todos nós temos dificuldade em nossas relações amorosas. O casamento é uma instituição difícil, é uma aliança complicada que exige de cada um dos parceiros renúncia, habilidades administrativas de variadas ordens, saber a ordem de ceder e de se impor. Vale a lembrança de que nós escolhemos o parceiro, nós escolhemos morar junto, dividir o teto, O copinho onde colocamos as nossas escovas de dente. o outro merece respeito, assim como nós. É preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos. Somos responsáveis pelo que vier a acontecer com os nossos pares e filhos. Lemos no livro O Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Nós não somos obrigados a viver com ninguém. Já cansou do seu parceiro? Abre o jogo e vai embora. Mas acontece que, de certa forma, nós gostamos do nosso parceiro, mas queremos dar um rolê fora. Só que isso não funciona assim. A vida ela é feita de escolhas e consequências de escolhas. E no mundo machista que vivemos, esse homem do vídeo daqui a pouco vai estar numa outra empresa, ganhando bem, com outra família. E a mulher do vídeo? Terá a mesma sorte? Eu acho que não. Porque nós falamos muito em igualdade, mas isso não é verdade. Sem falar na sua moral perante os filhos. Meus amigos, essa história, assim como tantas outras, viram piada. Mas é uma situação grave de decadência moral de quem pratica e de quem ri da situação. Eu vou repetir. Sem julgamento das pessoas do vídeo. Eu só estou usando como uma reflexão para nós. Eles se equivocaram? Sim. E quantas vezes nós nos equivocamos também? E outras, nós não nos equivocamos, mas ficamos loucos para poder se equivocar. Concluindo, trair é humano? Talvez. Mas encarar a verdade é divino. É sinal de amadurecimento, de compromisso com a nossa própria evolução. E eu então te pergunto, você tem coragem de viver a sua verdade? Você já viu a verdade e teve medo de encará-la? Deixe seu comentário, ele é importante para mim e para o canal. Se isso faz sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva. Até!